Ouve lá, podes tirar aquele chasso velho da garagem? Mal as palavras lhe saíram da boca, a mulher grávida deu-me uma estalada com toda a força na cara. O meu marido, em vez de a impedir, segurava o telemóvel e gravava a cena. A minha sogra acariciava a barriga da mulher e sorria. O nosso netinho assustou-se. Tu agora vais-te embora. Naquele momento não chorei, apenas apertei silenciosamente um papel que tinha dentro da mala. Eles não sabiam. Não faziam ideia de nas mãos de quem estava aquela casa, que descobririam poucos dias depois. Antes de começarmos a história, se subscreverem o nosso canal, desejamos que o vosso dia seja repleto de sorte. Aqui começa o relato de hoje. Eram 6h40 da tarde quando cheguei a casa, depois de inspecionar 200 refeições na minha empresa de catering. Nas pontas dos dedos que digitavam o código na fechadura eletrônica da porta, estava entranhado o cansaço de 7 anos a acordar às 5h30 da manhã. Mas, mesmo assim, vinha de passar no supermercado para comprar lombo de vitela barrosan, a carne preferida da minha sogra. Mal a porta se abriu. A primeira coisa que me saltou à vista foi um monte de papéis brancos espalhados em leque pelo chão da sala. Em cada folha, a palavra divórcio estava impressa em letras garrafais, fazendo-me suster a respiração por um instante. No meio dos papéis, havia uma mala de marca de luxo que eu nunca tinha visto, atirada como se não tivesse valor. E, ao lado, a capa rosa de um boletim de grávida brilhava sob a luz do candeeiro da sala, destacando-se de forma gritante. Pousei o saco com a carne no móvel da entrada e desviei o olhar para o interior da sala. Fiquei paralisada ao ver uma mulher desconhecida, com uma barriga de fim de gravidez, sentada no meio do sofá de pernas traçadas. Ao lado dela, a minha sogra espetava um pedaço de maçã num garfo e levava-o delicadamente à boca da mulher, dando-lhe palmadinhas nas costas, como se embalasse uma criança. Helena, o que é tudo isto? Consegui, a custo, pronunciar aquelas palavras, mas a minha sogra nem virou a cara, limitando-se a descascar mais um pedaço de maçã. Ouvi passos vindos da cozinha e, ao virar a cabeça, vi o meu marido, Tiago, a caminhar lentamente para a sala com 2 copos de vinho na mão. Chegaste? Vieste na hora certa. Não vamos arrastar isto de forma miserável. Vamos acabar tudo hoje. Já está na hora de teres o bom senso de sair do caminho. Os cantos da boca do Tiago estavam ligeiramente erguidos, e aquele sorriso não pertencia ao homem que, há 7 anos, quando o negócio faliu, me agarrou as mãos e chorou comigo numa cave úmida na reboleira. Fiquei ali parada, sem sequer conseguir descalçar os sapatos. Senti as pernas a tremer, como se os 7 anos de casamento desabassem todos de uma vez no chão da sala. Foi então que a mulher no sofá se levantou, segurando a barriga com uma mão e fazendo ecoar os saltos dos chinelos enquanto caminhava até mim. Na outra mão, trazia a minha fotografia de casamento emoldurada, que não sei de onde tirou. Assim que a deixou cair no chão, o vidro estalou com um som curto e agudo. Olha lá. Foi a primeira vez que a mulher abriu a boca para se dirigir a mim. A forma tão cínica e familiar como me tratou fez-me sentir que o meu lugar de 7 anos, como nora daquela família, tinha sido amputado numa só palavra. Ouve lá, podes tirar aquele chasso velho da garagem, o carro novo tem de entrar. Fica feio estares a agarrar-te ao lugar ao lado do pai do meu bebê. Mal terminou a frase, a palma da mão da mulher desabou sobre a minha face esquerda e o som da pele a estalar ecoou pelo teto da sala. Mesmo enquanto a minha cara era projetada para o lado, não consegui soltar um único grito, sentindo apenas a bochecha a arder intensamente. O Tiago, de quem eu esperava que interviesse, virou o telemóvel na horizontal e gravava a cena de uma ponta à outra. Tiago, o que é que estás a fazer? Baixa o telemóvel. Falei com a voz a tremer, mas ele não tirou os olhos do ecrã e soltou uma risadinha. A fazer o quê? Tem de ser assim para saíres pelo teu próprio pé, não achas? Foste tu que te fizeste de desentendida e te aguentaste aqui enquanto a barriga da Sofia crescia. Num dia como hoje, tenho de guardar um registro para não vires contar mentiras lá fora. Aquelas palavras do Tiago soaram tão levianas que senti os meus passos, que todas as madrugadas se dirigiam à empresa de catering, a desfazerem-se no chão da sala. A minha sogra pousou finalmente o prato das maçãs na mesa e levantou-se, mas no seu rosto não havia qualquer sinal de embaraço ou remorso. Oh, Inês,
Não podes levantar a voz à frente de uma mulher grávida. O nosso netinho assustou-se. Se levaste, dá-te por contente por teres levado calada. A pessoa mais preciosa desta casa agora não és tu, é a Sofia. A sogra abraçou os ombros da mulher grávida e fez-me um gesto com os dedos, como quem escorraça um gato vadio do bairro com uma indiferença atroz. Helena, acabou de dizer netinho? Diga-me olhos nos olhos, quem é esta pessoa e o que está a acontecer nesta casa. Não consegui evitar que a voz me falhasse e a respiração quebrava-se no fim de cada palavra. Quem havia de ser? É a mulher que carrega o filho do nosso Tiago. Eu vi muito bem como fingiste que estava tudo bem depois de chumbares na 4ª fertilização in vitro. De que te serve continuar agarrada? Queres acabar com a descendência da nossa família? Agora faz o favor de sair de nossa casa. No momento em que a palavra fertilização in vitro saiu da boca da minha sogra, mordi o interior dos lábios com força. Lembrei-me subitamente dos últimos 3 anos, da minha barriga cheia de nódoas negras das injeções hormonais mensais e das madrugadas a chorar em silêncio na casa de banho após receber a notícia da 4ª falha na transferência de embriões. As pontas dos meus dedos ficaram geladas. Entretanto, a mulher grávida voltou a sentar-se no sofá, pegou num pedaço da maçã descascada pela sogra e começou a mastigar languidamente. Dona Helena, veja como ela está a chorar. Foi por isso que eu disse que devia ter vindo para cá mais cedo. Agora que estou aqui, isto finalmente parece uma casa. A forma tão natural como a mulher a chamava pelo nome fez-me ter a ilusão de que a pessoa que tinha acabado de entrar naquela casa pela primeira vez era eu própria. Fiz força nas pernas trêmulas e dei mais um passo em direção ao interior da sala. Só então reparei em 3 caixas de mudanças empilhadas a um canto. De lado, escrito a marcador grosso, lia-se artigos de maternidade, roupa de bebê e quarto principal. A tampa de uma das caixas estava meio aberta, revelando um frasco de perfume novo. Tiago, o que são estas coisas? São coisas para o nosso quarto? Sem me dizeres uma única palavra, voltei a abrir a boca a custo, direcionando a pergunta ao Tiago, que parou a gravação no telemóvel e entregou um dos copos de vinho à grávida. O quarto principal agora vai ser usado pela Sofia. Ela vai ter um bebê. Tem de estar confortável. Pega nas tuas coisas e desenrasca-te. A minha mãe também concordou que é o mais correto. Não tentes aguentar mais. O Tiago pronunciou o nome Sofia de forma tão clara que soou aos meus ouvidos mais estranho do que qualquer língua estrangeira. Ao desviar o olhar para a casa de banho, vi pelo fresta da porta entreaberta uma escova de dentes cor-de-rosa nova dentro do copo e, ao lado, um espaço vazio onde costumava estar a minha. Na mesa da cozinha, fumegava um tacho de sopa rica de carne que a minha sogra dizia ter feito com as próprias mãos, ladeado por uma embalagem de vitaminas pré-natais de uma clínica suíça e uma caixa de suplementos caríssimos. Ao lado da caixa, espreitava um pequeno papel branco, que reconheci imediatamente como o recibo do talão da vitela Barrosan que eu tinha pago com o meu cartão na semana anterior. Helena, essa vitela, foi o que me mandou comprar para fazer caldos para o seu neto. Deu o que eu comprei a essa pessoa, sem me dizer uma única palavra de agradecimento, pois, claro, quem não pode ter filhos tem, pelo menos, de ser útil de outra maneira. O que é que tu fizeste? Trazer dinheiro para casa e fazer o jantar? Isso é o mínimo. Se não conseguiste dar um herdeiro à família, não tens moral para abrir a boca. A forma tão descarada como a sogra cuspiu aquelas palavras fez desabar sobre mim a noite de há 7 anos, quando, num quarto com umidade na reboleira, segurei as mãos dela e prometi que iria ajudar o filho a reerguer-se. Nesse dia, essa mesma mulher agarrou as minhas mãos e chorou, dizendo que eu era a única nora que importava. Aproximei-me lentamente da fotografia de casamento caída sobre os papéis de divórcio, com o vidro estalado, e levantei-a cuidadosamente com as 2 mãos. Na fotografia, tirada no dia do nosso casamento, eu sorria brilhantemente. Ao olhar para a imagem, senti algo a arrefecer devagar bem fundo no peito, uma frieza que me escorreu até as pontas dos dedos. O facto de não derramar uma única lágrima parecia-me quase estranho. Sem demonstrar qualquer tristeza ou raiva, apenas abracei a moldura em silêncio. Dentro da minha mala,
Senti a textura do estojo com o registro comercial da empresa e o canto de uma cópia da escritura do apartamento, comprado inteiramente em meu nome, que andava a trazer comigo há dias. Helena, vou só fazer-lhe uma pergunta. Deu o código da porta do quarto principal a essa pessoa? Responda apenas a isso. A sogra deve ter notado o súbito desaparecimento do tremor na minha voz, pois parou de arrumar o prato das maçãs por um momento. Sim, Day. De qualquer forma, é alguém que vai ser da família. E tu agora és uma estranha? Por que estás a perguntar isso? Acenei lentamente com a cabeça. Apertando a fotografia contra o peito, não apanhei um único papel do divórcio do chão, deixei tudo como estava e caminhei em direção à porta da rua. Ao passar pela sala, lancei um olhar ao frasco de vitaminas e aos suplementos na mesa, e o meu olhar pousou também na escova de dentes cor-de-rosa na casa de banho. Enquanto voltava a calçar os sapatos na entrada, ouvi nas minhas costas a minha sogra e a Sofia a rirem-se, seguidas do som do Tiago a servir generosamente mais vinho no copo. Ao descer no elevador, reparei que o meu rosto refletido no espelho tinha as marcas de 5 dedos vermelhos e inchados na face esquerda. Passei os dedos levemente sobre as marcas e tirei da mala a cópia da escritura da casa. Com a ponta do dedo, tracei lentamente as letras do meu nome escrito no espaço do proprietário. Enquanto saía pelo átrio do Rés do Chão, abri no ecrã do telemóvel a aplicação de uma agência imobiliária e o número do escritório de advogados que um fornecedor me tinha recomendado há dias. Ao chegar à rua principal, recebi uma mensagem da Dona Rosa, a supervisora do turno da noite da minha empresa, informando-me de forma breve que faltava uma pessoa na linha de montagem das 5:30 da manhã do dia seguinte. Respondi com uma única linha: eu vou pessoalmente. Amanhã estou aí às 5:30. Guardei o telemóvel na mala e, sob a luz de um candeeiro de rua, percebi de forma muito clara que a rotina das 5:30 da manhã, que mantive sem falhar um único dia durante 7 anos, ganhava esta noite um significado completamente diferente. Aquele tempo já não era o dever de uma nora, nem o dever da mulher de um homem, mas sim o tempo necessário para proteger o meu próprio nome e patrimônio. Eram 5:30 da manhã. Em frente à bancada de inspeção da empresa, eu abria uma a uma as tampas de 200 embalagens de refeições. A face esquerda, onde tinha levado a estalada na véspera, latejava por baixo da máscara, mas ignorei a dor de propósito e avaliei o peso dos tabuleiros de arroz de pato com as pontas dos dedos. A Dona Rosa olhou-me de soslaio, avaliando-me o rosto, e colocou silenciosamente um copo de galão quente no canto da bancada. Chefe, hoje não parece ter muito boa cara. Sente-se mal? A Dona Rosa falou com cuidado. Agarrei o copo quente com as 2 mãos e abanei levemente a cabeça. Não é nada. Dormi mal esta noite. Hoje, por favor, verifique novamente a hora de saída das carrinhas, 1 a 4, para as empresas clientes. Quando a Dona Rosa se afastou com a prancheta de inspeção, umedeci os lábios no galão e lembrei-me daquela madrugada de há 7 anos. Na cave úmida onde recebíamos 30 chamadas de credores por dia, a minha sogra agarrou as minhas mãos e chorou, dizendo que confiava apenas na nora. Nesse dia, limpei-lhe as lágrimas e prometi que iria reerguer o Tiago. Foi essa única promessa que me fez acordar às 5:30 da manhã durante 7 anos e suportar as injeções até a 4ª tentativa de fertilização in vitro. Por volta das 11 da manhã, o telemóvel vibrou. O nome no ecrã era o da minha sogra. Fui para o pequeno escritório, ao lado da linha de montagem. Carreguei no botão de atender e levei o telemóvel ao ouvido. Inês, onde é que dormiste ontem? Ao menos devias ter assinado os papéis antes de saíres. A voz da sogra não tinha qualquer traço de pedido de desculpas pelo dia anterior. Helena, estou na empresa. Que empresa qualquer? Hoje é o dia de depositares a mesada, não é? Estive a pensar, e este mês vais ter de mandar mais dinheiro. Temos de incluir os gastos com a gravidez do meu neto. Quanto é que está a pedir? A mesada são 2.000 euros, mais 1.500 para a gravidez, faz 3.500 euros. Manda isso ainda hoje. À tarde tenho de ir às compras ao centro comercial. Afastei ligeiramente o telemóvel do ouvido e abri o caderno onde registrava as finanças. Somando todas as mesadas enviadas para a conta da sogra nos últimos 3 anos,
O número 120 mil euros estava escrito de forma clara à mão. Ao passar o dedo sobre esse número, percebi pela primeira vez que nunca tinha lido aquele total em voz alta. Helena, hoje vai ser um bocado difícil. Os pagamentos de alguns clientes atrasaram-se. O quê? Estás a desobedecer-me? Esqueceste-te em nome de quem está essa casa? Como te atreves a falar assim? Assim que o tom de voz da minha sogra subiu, fechei lentamente o caderno de finanças e soltei um longo suspiro. Está bem, envio à tarde. Desliguei a chamada e abri a aplicação do banco. Mas fiquei com o dedo parado sobre o botão de transferência durante muito tempo. Se fosse até ontem, este dinheiro seria a minha obrigação. Mas hoje, sentia o peso desse dinheiro firmemente preso na ponta do dedo. Por volta das 2 da tarde, a Catarina, amiga da minha cunhada, estava à minha espera na nossa pastelaria habitual. Assim que se sentou, tapou o ecrã do telemóvel com as 2 mãos. Hesitou durante algum tempo e finalmente virou o ecrã na minha direção. Inês, acho que devias ver isto. O ecrã mostrava uma série de capturas de ecrã de uma conta privada do Instagram pertencente a Sofia. Por baixo de uma foto de um recibo de roupa de grávida de luxo, estava escrito "O amor da minha sogrinha", e por baixo da foto das vitaminas caríssimas, lia-se "A avó já a preparar tudo para o neto". Isto é tudo da conta dessa tal de Sofia. Como é privada, foi preciso pedir a outra pessoa para me arranjar isto. A Catarina falou em voz baixa, enquanto eu passava as imagens lentamente com o dedo. Ao ampliar a foto do recibo, os 4 últimos dígitos do cartão correspondiam exatamente ao meu. E Inês, isto ainda é pior. A tua sogra anda a dizer na junta de freguesia que a verdadeira nora é outra pessoa. Diz que tu és só uma casca vazia, que não consegue ter filhos e que só pensa em dinheiro. Quando a Catarina disse a última frase, não conseguiu olhar-me nos olhos e ficou a brincar com a asa da chávena de café. Devolvi-lhe o telemóvel e ergui ligeiramente os cantos da boca num sorriso subtil. Obrigada, Catarina. Podes mandar-me essas capturas todas para mim? Mando tudo sem faltar nenhuma. Inês, é que tenho tanta pena de ti. Dei umas palmadinhas leves nas costas da mão da Catarina e virei o olhar para fora da janela da pastelaria. No parque de estacionamento do outro lado da rua estava estacionado um Mercedes registrado em meu nome. Quem saía do lugar do condutor era a Sofia, e do lugar do passageiro era o Tiago. Os dois caminharam lado a lado para a entrada do El Corte Inglés, e na mão da Sofia estava uma mala de luxo nova que eu não tinha visto na véspera. Voltei a casa às 7 da tarde, digitei o código e, ao entrar no corredor, parei por momentos ao ver os chinelos de grávida da Sofia e os sapatos novos do Tiago bem arrumados. Da sala vinham as gargalhadas da sogra e da Sofia, que viam televisão, e do quarto principal ouvia-se a voz do Tiago ao telemóvel. Sim, eu sei. Vou assinar os papéis ainda esta semana. Passar a casa para o meu nome é só uma questão de tempo, não te preocupes. O Tiago dizia aquilo a alguém do outro lado da linha. Fiquei parada junto à porta do quarto, a mastigar aquelas palavras 2 e 3 vezes. Ao avançar para a sala, a sogra virou a cabeça para me ver, mas no seu olhar não havia qualquer cumprimento. Chegaste? Desenrasca-te com o jantar. Eu e a Sofia comemos um belo arroz de marisco. Na mesa da sala de jantar estavam 2 pratos fundos vazios, e ao lado, o frasco de vitaminas pré-natais tinha agora a companhia de uma caixa de medicamentos nova. Pousei a minha mala a um canto e caminhei lentamente para a casa de banho. Em cima do lavatório, a escova de dentes rosa da Sofia e a do Tiago estavam lado a lado. Nas cerdas da escova rosa estava emaranhado um longo fio de cabelo da Sofia. Retirei cuidadosamente o cabelo com os dedos, enrolei-o num bocado de papel higiênico e guardei-o num bolso interior da minha mala. Entrei no quarto principal e abri devagar a gaveta mais baixa da cômoda. No fundo da gaveta, guardados num pequeno saco de tecido, estavam a escritura original do apartamento, o contrato de compra e venda e um carimbo oficial com a minha assinatura reconhecida. Tirei tudo e coloquei no compartimento mais fundo da minha mala, juntamente com a chave do cofre da empresa, avaliando o seu peso na palma da mão. Nessa noite, por volta das 11, as luzes da sala apagaram-se. Quando comecei a ouvir os roncos intercalados do Tiago e da Sofia no quarto principal,
Levei o meu computador portátil para o quarto de hóspedes. No ecrã, havia duas janelas abertas lado a lado. Uma era um documento com as instruções para o divórcio enviado pelo advogado de manhã, e a outra era a página de registro num portal imobiliário para vendas urgentes. Olhei para as duas janelas devagar e coloquei o dedo no botão de registro do portal imobiliário. Não demorei nem 3 minutos a concluir o processo. À 1 da manhã, o telemóvel vibrou brevemente. Era uma mensagem da minha mãe. Inês, estás a dormir? A mãe ontem sonhou com a tua avó materna. Está tudo bem contigo? Olhei para a mensagem durante algum tempo e escrevi lentamente uma linha de resposta. Mãe, está tudo bem. Em breve vou fazer-te uma visita. Enviei a resposta e, ao pousar o telemóvel no colo, ouvi a sogra na sala ressonar uma vez e mudar de posição no sofá-cama. Tirei a escritura do apartamento da mala e, com o dedo, tracei o meu nome escrito na secção do proprietário. No último traço do meu nome, parei o dedo e coloquei ali todo o peso das madrugadas acordadas às 5h30 durante 7 anos. Mais do que peso, a sensação que me foi transmitida à palma da mão foi de firmeza. Sábado, às 8 da manhã, como era costume, fiz uma sopa de peixe, assei uns robalos no forno e preparei um esparregado, colocando tudo na mesa. A sopa tinha um aroma intenso, pois usei ingredientes frescos trazidos no dia anterior pelos meus fornecedores. E o cheiro a peixe assado espalhou-se até a sala. A minha sogra apareceu à entrada da cozinha às 8h10. Ai, podes fazer alguma coisa em relação a este cheiro a peixe? Como é que te pões a assar peixe numa casa com uma mulher grávida? A sogra franziu a testa, tapando o nariz de forma dramática, e foi direta ao fogão aquecer os restos do arroz de marisco num pequeno tacho. Pouco depois, o Tiago saiu do quarto principal com o cabelo desgrenhado, seguido pela Sofia, que usava um pijama de maternidade e segurava a barriga com uma mão enquanto caminhava arrastando os pés. A minha sogra colocou um prato fumegante de arroz de marisco bem no centro da mesa e empurrou os pratos de robalo e a sopeira para a ponta. Sofia, senta-te rápido. Tens de comer o arroz enquanto está quente. A sogra puxou-lhe a cadeira. E a Sofia sentou-se habituadamente no lugar central da mesa. O Tiago sentou-se ao lado dela e empurrou o prato de arroz ainda mais para perto. Eu estava de pé ao lado da mesa com a concha da sopa na mão, quando a minha sogra virou a cabeça e me fez um gesto com a mão. Inês, vai comer para ali. Não fiques a espalhar cheiro a peixe ao lado da grávida. Não temos a bancada de apoio da cozinha. A pequena bancada, a um canto da cozinha, era onde costumávamos pousar a tábua de cortar e os temperos. Pousei a concha no lava-loiças e respondi à minha sogra com uma única palavra. Sim, está bem. Mudei o meu prato e a minha tigela de sopa para a bancada e, enquanto me sentava no banco, o Tiago tirava colheradas de arroz e dava-as à boca da Sofia. A Sofia comeu uma colherada e, de propósito, cruzou o olhar comigo, levantando os cantos da boca num sorriso. Amor, dá-me mais uma colherada antes que arrefeça. O Tiago passou os dedos suavemente pelo cabelo da Sofia e, ao cruzar o olhar comigo, usou um toque ainda mais carinhoso para lhe ajeitar o cabelo atrás da orelha. Levei uma colherada de sopa à boca, mas por alguma razão não sabia a sopa que eu costumava fazer. Mãe, dá também o código do nosso armário à Sofia. Como ela vai ser da família? O Tiago atirou essa frase à sogra por cima do prato e eu parei o movimento da colher a meio caminho da boca. Tens razão, Sofia. A sogra depois escreve num papel e dá-te. A forma tão natural como a sogra lidou com aquilo fez parecer que não era um assunto de ontem ou de hoje. Havia uma familiaridade intrínseca naquela frase. Pousei a colher na bancada e desviei o olhar lentamente para a sala. A um canto havia um berço novo que não estava lá na véspera, e por cima pendia um móbile cor-de-rosa que balançava suavemente a partir do teto. Na mesinha de cabeceira ao lado estava o boletim de grávida aberto, e o nome na capa era o da Sofia. Quase no fim da refeição, a sogra esvaziou o prato e virou-se para mim. Inês, tenho de te dizer mais uma coisa. A partir do próximo mês, aumenta a mesada para 3.500 euros. Tens de juntar a parte da grávida e do neto. Ao ouvir isso, pousei silenciosamente os talheres na bancada. Helena, a parte do neto? É o neto que está quase a nascer, não é?
É dever dos mais velhos precaver tudo com antecedência. Nem isso sabes. A sogra atirou a frase como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e o Tiago acenou com a cabeça a seu lado, dando palmadinhas no ombro da Sofia. Levantei-me da bancada, peguei na louça e fui para o lava-louças. Enquanto lavava os pratos, ouvia na sala a Sofia a fazer miminhos à sogra, como se fosse uma criança, e o Tiago tirava uma garrafa de vinho da garrafeira e colocava-a na mesa de centro. No meio do som da água a correr, ouvi claramente os passos da sogra a levar a Sofia para o quarto principal. Sofia, não te preocupes com nada. A sogra vai mandar o Tiago passar o nome da casa para ele. Só temos de pressionar um pouco mais a nora. A voz da sogra era tão clara que abrandei o movimento de fechar a torneira por um instante. A sério, dona Helena. Quando é que eu disse que não o fazia? Mantém-te firme. Acabei de enxaguar o prato que tinha na mão, limpei as mãos ao pano e caminhei lentamente para a sala. Na mesinha ao lado da televisão, a moldura digital da família passava as fotos uma a uma, como de costume. A moldura tinha uma função de gravação de notas de voz. Tinha sido o Tiago a comprá-la para o Dia da Mãe no ano passado, e eu mantinha-a ligada a um canto da sala desde então. Pressionei firmemente um pequeno botão na parte de trás da moldura para confirmar que o modo de gravação estava ativo e tirei o telemóvel para sincronizar os dados com a nuvem. Enquanto todos os ficheiros de áudio gravados na sala no último mês subiam ordenadamente para a nuvem, aproximei-me da janela da sala e olhei para a vista sobre o Parque das Nações. Por volta das 4 da tarde, recebi uma chamada da minha mãe. Inês, sou eu. Queria ouvir a tua voz. Mãe, chamei por ela e fiquei muito tempo sem conseguir dizer mais nada. Aconteceu alguma coisa. Conta-me. Mãe, o Tiago trouxe outra mulher cá para casa. Diz que está no fim da gravidez. Fez-se um breve silêncio do outro lado da linha, e de certa forma eu estava à espera que a minha mãe me dissesse para aguentar as coisas como sempre. Inês, ouve bem a tua mãe. O que tu construíste é teu. Não percas nem um cêntimo. A voz da minha mãe estava num tom mais baixo que o normal, mas não havia qualquer tremor. Mãe. A mãe viu durante 7 anos o que passaste com a família do teu marido. Já ouvi dizer pela vizinhança que a tua sogra anda a espalhar no centro de dia que tu és uma casca vazia. Para de pensar nos teus deveres. Que sentido faz cumprir deveres para quem não agradece? Com uma mão apoiada na janela da sala, ouvi a voz da minha mãe até ao fim. Depois de desligar, fiquei parada no mesmo sítio durante muito tempo, a ver o sol descer lentamente sobre os prédios do bairro. Ao fim da tarde, o Tiago estava sentado no sofá, a olhar para o telemóvel, e atirou-me um comentário. Inês, arranja tempo para a semana. Vamos tratar dos papéis do divórcio. Tem de ficar resolvido antes de a Sofia ter o bebê. No tom dele não havia qualquer remorso, apenas a frieza de quem comunica um prazo a um fornecedor. Caminhei lentamente para o lado da varanda e respondi de forma curta. Está bem. Ao abrir a porta da varanda e sair, a brisa do fim de tarde bateu-me fria no rosto. Agarrei o corrimão com as 2 mãos e olhei para a rua lá embaixo. A sensação das pontas dos dedos no dia em que assinei a escritura desta casa, há 7 anos, voltou de repente à palma da minha mão. Tinha sido no dia em que a 4ª tentativa de fertilização in vitro falhou. Fiquei 1 hora sentada no corredor da clínica, a olhar para o vazio, e de lá fui direta à conservatória para assinar a escritura. Nesse dia, ao escrever as letras do meu nome de forma clara no documento, jurei a mim mesma que esta casa, que era o resultado das minhas madrugadas às 5h30, não seria tirada por ninguém. Apertei as mãos no corrimão e observei o meu rosto refletido no vidro da varanda. Esta casa de 1,5 milhão de euros é o suor dos meus 7 anos e o choro da minha 4ª injeção in vitro. Foi a primeira vez em 7 anos que pronunciei uma frase daquelas em voz alta. Do interior da sala, os risos da sogra e da Sofia misturavam-se com o som do Tiago a servir vinho e passavam pelo vidro da varanda. Tirei as mãos do corrimão e toquei suavemente no cartão de visita do escritório de advogados que tinha dentro da mala. Passados alguns dias, numa terça-feira, às 7 da tarde, acabei as reuniões com os clientes e abri a porta de casa com a minha pasta de documentos.
Em cima da mesa de centro, os papéis do divórcio estavam mais organizados e espessos do que há uns dias. E ao lado, uma almofada de carimbo com a tampa aberta. A Sofia estava sentada no sofá, segurando a barriga com uma mão e rodando descontraidamente uma caneta de tinta permanente com a outra. O Tiago estava em pé a um canto a olhar para o telemóvel, levantando lentamente a cabeça quando entrei. Chegaste. Isto não demora. Vamos despachar. Antes que o Tiago acabasse de falar, a Sofia levantou-se lentamente e caminhou na minha direção, fazendo ecoar os chinelos. A Sofia deu um pontapé na fotografia do casamento que estava encostada no chão, fazendo-a cair de lado, e olhou-me de cima com os cantos da boca levantados. Olha lá, importaste de tirar o chasso velho? O carro novo tem de entrar. Mas não há espaço. Assim que acabou de falar, a palma da mão da Sofia desabou sobre a minha face direita, e o som seco ecoou nas paredes da sala, mesmo com a cara atirada para o lado. Não gritei. Limitei-me a morder o interior dos lábios. Sofia, não bateste com demasiada força? O Tiago atirou a frase com o telemóvel na mão, mas a voz não mostrava preocupação, apenas uma repreensão carinhosa. Não leves a mal, querida Inês. Vamos deixar-te o carro velho como indemnização. Chega muito bem. A forma como a Sofia falou parecia que me estava a fazer uma caridade, pelo que levantei ligeiramente os cantos da boca num sorriso rápido e soltei um som de riso abafado. Foi então que a sogra saiu do quarto e esticou logo a mão para a minha mala. Dá cá isso. A sogra enfiou a mão sem hesitar e tirou um cartão de crédito familiar que eu lhe tinha associado à conta. Foi à cozinha buscar uma tesoura, colocou o cartão na mesa de centro e cortou-o lentamente ao meio. A partir de hoje, acabaram-se os teus direitos de nora nesta casa. Percebeste? A sogra atirou os pedaços de cartão para a mesa, fazendo um pequeno barulho. Fiquei a olhar em silêncio para os pedaços cortados durante bastante tempo. Aquele era o cartão que nos últimos 7 anos pagara os cremes de luxo da sogra, as festas do centro de dia e os fatos do Tiago. Mãe, despacha-te com a assinatura. Uma mulher grávida não pode estar muito tempo de pé. Lembra-te disso. O Tiago abraçou a cintura da Sofia com uma mão, apressando a sogra, que empurrou a almofada de carimbo um pouco mais para mim. Inês, assina sem refilar. A tua sogra diz isto para o teu próprio bem. Arrumar o assunto aqui de forma limpa é melhor para ti também. Enquanto as 3 pessoas faziam uma roda à minha volta, levei a mão discretamente ao bolso interior da mala para confirmar que o saco de tecido com o meu carimbo oficial lá continuava. Ao sentir a textura firme do saco na palma da mão, dei um passo atrás lentamente e falei para a sogra. Helena, um momento. Vou só à casa de banho. Estou mal disposta. Vai rápido. Depois disto estar despachado, também temos de beber um copo de vinho. Sem tirar a mala do ombro, entrei na casa de banho, tranquei a porta e sentei-me no rebordo da sanita. Ao tirar o telemóvel e ligar o ecrã, a primeira coisa que apareceu foi a pasta de rascunhos onde eu já tinha guardado, há dias, as mensagens para enviar ao escritório de advogados e à agência imobiliária. Carreguei no botão de envio. Primeiro para o escritório de advogados. Amanhã às 9 da manhã em ponto, avançamos em simultâneo com a venda do apartamento em meu nome e a defesa contra a divisão de bens. A seguir, enviei a segunda mensagem para o número do agente imobiliário, para avanço imediato com venda urgente. Imóvel no Parque das Nações, avaliado em 5 milhões, venda por 3 milhões de euros a pronto pagamento. O ônus do despejo e libertação do imóvel fica inteiramente a cargo do comprador. Quando as notificações de que as 2 mensagens tinham sido enviadas apareceram no ecrã, limpei levemente a boca com as costas da mão. O meu rosto, refletido no espelho, tinha marcas vermelhas e inchadas na face direita, mas a minha expressão estava tão calma como naquela madrugada das 5h30, há uns dias. Quando abri a porta e saí, as 3 pessoas estavam à minha espera, segurando antecipadamente os copos de vinho na sala. Caminhei lentamente para o centro e dei um passo em direção à sogra. Helena, até ao fim de semana tiro as minhas coisas todas e vou-me embora. Os papéis, trato de tudo esta semana e envio-vos. A forma como disse aquilo foi tão contida que a sogra ficou com uma expressão confusa por um instante, mas logo abriu um grande sorriso. Claro, devias ter feito logo isso.
Eu sempre soube que a nossa nora tinha cabecinha para perceber o que é melhor. A forma natural como a sogra voltou a usar a palavra nora fez-me soltar um pequeno riso. O Tiago entregou um copo de vinho à Sofia e levou o outro à boca. Pensaste bem. Agora deixa-nos viver em paz também. O Tiago deu um gole e ergueu ligeiramente o copo na direção da Sofia. A Sofia, com uma bebida sem álcool, tocou levemente no copo do Tiago. Enquanto os três bebiam vinho e se riam, não fui para o quarto principal. Caminhei em direção ao quarto de vestir. Tirei uma pequena mala de cabine que tinha guardado na prateleira mais funda. Coloquei 2 ou 3 conjuntos de roupa de trabalho, um conjunto de roupa interior e uma bolsa de cosméticos, arrumando tudo impecavelmente. O resto das coisas, além desta casa, seria de qualquer modo tratado pelo novo proprietário no processo de despejo, que começaria na semana seguinte. No pequeno compartimento da mala, coloquei a chave do cofre da empresa, a escritura, os carimbos e as cópias das contas bancárias que já tinha transferido para o saco de tecido na minha carteira de ombro dias antes. Por volta das 2 da manhã, começaram a ouvir-se os roncos do Tiago da sala, seguidos pelas respirações calmas da sogra e da Sofia. Abri cuidadosamente a porta do quarto de vestir, peguei na pega da mala de cabine com uma mão, para não fazer barulho com as rodas, e caminhei até a porta de entrada. Parei em frente à fechadura eletrônica. Deixei o código numérico igual, mas apaguei sequencialmente a informação do meu registro de impressão digital no menu. De cada vez que uma impressão digital era eliminada, a fechadura emitia um pequeno sinal sonoro, mas o som era tão baixo que nenhuma das 3 pessoas a dormir acordou. Quando a mensagem a dizer que a última impressão digital tinha sido apagada surgiu no visor, rodei lentamente a maçaneta, dei um passo para o corredor e deixei a porta entreaberta por um momento. Ia fechar-se e trancar-se automaticamente a seguir. Mas, naquele breve instante, quis gravar nos ouvidos, mais uma vez, o som dos roncos do Tiago, vindos de algum ponto no interior da sala. Enquanto descia no elevador, até ao rés do chão, tirei o telemóvel e redigi pessoalmente um anúncio, num portal imobiliário focado em negócios imediatos. Localização premium no Parque das Nações, avaliado em 1,5 milhões, procuro comprador com 1,3 milhões de euros em dinheiro vivo, prioridade à venda imediata. O ônus do despejo e entrega do imóvel fica inteiramente a cargo do comprador. No corpo do anúncio, anexei 10 fotografias que tinha tirado antes. A vista da sala, a varanda, o quarto principal, as casas de banho e a cozinha. A última fotografia era da secção da escritura com os detalhes de registro, tapando apenas uma parte do meu nome, mas com um ângulo que confirmava tratar-se de uma propriedade exclusiva em meu nome. À saída do condomínio, um táxi que eu tinha chamado estava com os 4 piscas ligados à minha espera. Coloquei a mala de cabine no banco de trás, sentei-me e, pela janela, o 13º andar do prédio entrou no meu campo de visão pela última vez. O apartamento estava às escuras, saindo apenas uma pequena luz amarela da zona do quarto principal. Senhor, por favor, siga em direção à zona das Avenidas Novas. Quando eu pedir para parar, dou-lhe a morada exata. O taxista disse que sim. Desligou os piscas e arrancou devagar. Fiquei a olhar para o meu reflexo no vidro escuro do carro. A minha face direita continuava vermelha e inchada, iluminada intermitentemente pelos candeeiros da rua. Pousei levemente os dedos sobre a marca e recolhi as mãos de volta para cima da mala que tinha no colo. O peso denso da chave do cofre da empresa no fundo da mala sentia-se claramente através da palma da mão, e fechei lentamente os dedos em punho sobre ele. Enquanto as luzes da entrada do condomínio se afastavam pela janela, ergui, pela primeira vez, os cantos da boca de forma muito discreta. No dia seguinte, às 8h40 da manhã, cheguei a um pequeno apartamento no 21º andar na zona central de Lisboa. Era um alojamento temporário, alugado ao mês na véspera ao sair do táxi. A sala onde entrei apenas com a mala de cabine estava quase vazia de mobília, mas havia uma mesa e uma cadeira bem posicionadas junto à janela. Tirei o pequeno saco de tecido da mala e pousei ordenadamente na mesa a escritura, o contrato de promessa de compra e venda e o meu cartão de cidadão.
Às 9h00 em ponto, estava sentada na cadeira da sala de reuniões do advogado. O advogado, no início dos seus 60 anos, ajeitou os óculos e passou o dedo lentamente sobre o monte de documentos espalhados na secretária. O imóvel está em nome exclusivo. Os fundos para a compra saíram da conta da sua empresa. Registro de transferências mensais de mesada para a sogra de 3 anos. 1 mês de ficheiros de áudio da moldura digital da sala. Capturas de ecrã das contas das redes sociais privadas da dona Sofia. Extrato de utilização do cartão de crédito familiar. Por cada item que o advogado enumerava, eu tirava a respectiva prova da mala e juntava à secretária. Dona Inês, para ser sincero, com este nível de documentação, o pedido de divisão de bens está bloqueado a 99%. Conseguimos provar 100% de contribuição financeira da sua parte. Quanto à indemnização moral, quem tem base para avançar com o pedido é a senhora. No entanto, se o que a senhora procura não é arrastar o caso por dinheiro, mas sim uma resolução rápida, podemos optar por não exigir indemnização. Dei uns toques suaves com o dedo na secretária e disse apenas uma frase curta ao advogado. Vamos pela resolução rápida. Não vou pedir indemnização moral, mas em troca, garanta que não me tiram nem um cêntimo do patrimônio em meu nome. O advogado acenou, pegou num bloco de notas e começou a escrever alguma coisa com uma letra rápida. E há mais um pedido que lhe quero fazer. Neste momento, a sogra, o marido e a amante, grávida, estão na casa. Quando a escritura da venda for assinada, aquelas pessoas têm de ser expulsas de lá de forma totalmente legal. Vamos avançar primeiro com uma providência cautelar de não transmissibilidade de posse e uso do imóvel. No momento da assinatura da escritura, entra o pedido de ordem de despejo no tribunal. Vou alinhar as datas para que, logo a seguir ao pagamento do remanescente da venda, o agente de execução intervenha com o despejo forçado, tudo de uma vez. O advogado delineou num papel a cronologia das datas à mão e, na última linha, escreveu data prevista para o despejo forçado com um ponto de interrogação ao lado. A data do despejo marca-se no mesmo dia da entrega final do dinheiro por parte do comprador. Dona Inês, a senhora vai estar presente no local nesse dia? Não, não vou. Lancei a resposta seca e acenei lentamente com a cabeça ao advogado. Eram 11h00 quando saí da sala de reuniões. Dirigi-me logo à imobiliária perto do condomínio. Assim que o agente imobiliário me viu através do vidro, levantou-se num salto e veio receber-me à porta. Dona Inês, assim que li o anúncio que publicou ontem à noite, o telemóvel não parou de tocar. Temos 3 investidores com 1,3 milhões de euros em dinheiro vivo prontos a avançar. A cláusula principal é que o ônus do despejo fica inteiramente a cargo do comprador. Fique apenas com quem aceita inequivocamente essa condição. Sendo assim, sobra um senhor, um empresário na casa dos 50 anos, que diz que o pagamento final pode ser marcado para o exato momento em que receber o mandado de despejo do tribunal, para ele poder avançar com a execução com a polícia nesse próprio dia. Ali mesmo, fiz uma chamada rápida com o comprador. A voz do homem era serena. Sublinhou claramente as palavras pronto pagamento de 1,3 milhões de euros 2 vezes e confirmou que o negócio fechava assim que o mandado de notificação de despejo fosse emitido. Respondi apenas: está combinado. Desliguei a chamada e o agente espalhou os papéis do contrato promessa na secretária. Não me tremeu a mão enquanto assinava o meu nome e os dados nos documentos. Enquanto eu batia o carimbo e limpava a tinta com o lenço, o agente enviou uma mensagem ao comprador a solicitar a transferência do sinal de 130 mil euros. Passados menos de 30 minutos, o telemóvel apitou com a notificação do meu banco corporativo. O depósito de 130 mil euros estava na conta. A assinatura da escritura final ficou agendada para dali a 2 semanas, às 10 da manhã. À mesma hora, na sala de casa, a sogra, o Tiago e a Sofia debruçavam-se sobre uma folha de papel na mesa de centro. No papel estava escrito um roteiro de 3 noites na Quinta do Lago, no Algarve, juntamente com a fotografia de um resort de luxo e uma captura de ecrã com a reserva dos voos e transfers. O Tiago tinha o dedo sobre o botão de pagamento no ecrã do telemóvel
e olhava alternadamente para a mãe e para a amante. Mãe, os voos e o resort são todos pagos com o cartão de crédito da família, certo? Claro, o cartão da nora já é o cartão da nossa família, não é? Temos de aproveitar e dar uma viagem de Baby Moon à Sofia. Enquanto o Tiago carregava no botão de pagamento, a Sofia tirava o telemóvel da mala de luxo e escrevia uma publicação nas redes sociais. Amanhã, rumo ao Algarve. Amor da minha sogrinha, com umas 5 hashtags associadas. A publicação foi diretamente para a conta privada. Assim que as notificações do débito apareceram no meu ecrã, abri a aplicação da empresa de cartões e carreguei nos botões de bloqueio provisório para os 2 cartões familiares em nome do Tiago e da sogra. O ecrã confirmou que a suspensão de uso estava concluída, mas decidi guardar o cancelamento definitivo dos cartões para amanhã do dia da escritura. Deixei passar propositadamente as despesas já debitadas da viagem e do resort. Precisava que eles viajassem até ao Algarve e lá ficassem até a data exata do despejo, para que a limpeza do imóvel batesse perfeitamente com os meus planos. A seguir, abri a aplicação da seguradora do carro e apaguei um a um os nomes do Tiago e da Sofia do leque de condutores autorizados. Enquanto os 2 alertas de eliminação apitavam curtos no ecrã, a aplicação de localização por GPS indicava, através de um pequeno ponto, que o meu Mercedes continuava estacionado na garagem do condomínio. No caminho de volta para o apartamento nas Avenidas Novas, parei numa pastelaria do bairro e comprei 2 pastéis de nata. Sentei-me à secretária do apartamento e dei uma trinca no pastel. Por estranho que pareça, pela primeira vez em 7 anos, consegui saborear o doce intensamente, com a nitidez de um momento há muito esperado. Durante aquelas 2 semanas, o advogado tratou da providência cautelar e do mandado de notificação de despejo, e o agente imobiliário mandava uma mensagem curta por dia sobre o estado de preparação financeira do comprador. Entretanto, da parte da família do Tiago, nem um único contacto. A sogra, o Tiago e a Sofia estavam demasiado ocupados a arrumar as malas para o Algarve, ignorando por completo que os cartões já estavam bloqueados e apenas à espera que eu tirasse as minhas tralhas e não voltasse. Às 9h50 da manhã do dia da escritura final, eu estava sentada à secretária do apartamento a olhar fixamente para o ecrã do telemóvel. Exatamente às 10h00, o alerta do meu banco tocou claro e assertivo. A entrada do remanescente de 1.170.000 euros do comprador na minha conta corporativa. Ao mesmo tempo, o registro da mudança de proprietário dava entrada na conservatória e a ordem judicial de notificação de despejo seguia para a morada do imóvel. Fiquei a olhar para o ecrã do telemóvel durante algum tempo. Depois, através da aplicação do banco, procedi ao cancelamento formal e definitivo dos cartões em nome do Tiago e da sogra. Desativei também as transferências automáticas relativas à mesada de 2.000 euros que mandava todos os meses para a conta da Helena, e através da aplicação da operadora, removi o nome da sogra e do Tiago do pacote familiar da internet e telemóveis. De cada vez que a palavra cancelado caía no ecrã, eu dava uma pequena e levíssima pancadinha no visor com as pontas dos dedos. Exatamente à mesma hora, no lounge VIP do aeroporto de Faro, a sogra, o Tiago e a Sofia tiravam selfies de copos de champanhe na mão. A Sofia tinha os cantos da boca esticados num grande sorriso, encostando docemente a cabeça ao ombro da sogra. A legenda da foto, publicada imediatamente na sua conta privada, dizia: "O nome da casa passa em breve para mim, promete a sogra." A Catarina reenviou-me essa captura na hora e assim que a recebi, enviei todas, uma a uma, para o número do advogado. Logo chegou uma linha de resposta da parte dele. O despejo com força pública está agendado para as 14h00, daqui a 3 dias. Bate certo com a hora do regresso da família do Algarve. Li a mensagem devagar e pousei cuidadosamente o telemóvel na secretária. Lá fora, para lá da janela do 21º andar, a cidade espraiava-se sob o sol forte de Lisboa, com uma luz dourada a incidir de forma oblíqua e demorada. Abri o portátil e abri a página de constituição de nova empresa online. Na secção da designação social da empresa, digitei o nome de uma nova
e enorme marca de catering empresarial, e na secção dos responsáveis legais escrevi meticulosamente as letras do meu nome. Quando o meu dedo parou por um segundo sobre a última letra do meu nome na linha de CEO, coloquei ali novamente o peso das madrugadas passadas, acordada durante 7 anos. Só que, desta vez, sobre a firmeza que senti há semanas, misturou-se pela primeira vez uma profunda sensação de leveza. Ao lado da secretária, o saco de papel dos pastéis estava com a ponta dobrada, e junto a ele brilhava a mensagem que a minha mãe mandara há uns dias. Inês já viu o apartamento lá em Cascais, à beira-mar. Vamos juntas ver aquilo. Reli a mensagem mais uma vez. Levei o dedo lentamente ao botão de confirmar a submissão no portal das finanças e cliquei. 3 dias depois, à 1:50 da tarde, em frente à entrada principal do condomínio no Parque das Nações, 2 pequenas carrinhas de mudanças com as caixas abertas estavam estacionadas com os 4 piscas ligados. Ao lado das carrinhas, um grupo de 8 funcionários vestidos de fato macaco formavam uma fila. Acompanhando-os, o agente de execução do tribunal e 2 agentes da PSP estavam em pé, verificando os relógios, de pastas nas mãos. O novo proprietário vestia um fato cinzento e aguardava pacientemente a entrada do prédio com a certidão permanente do registro predial em papel. Às 14:00 em ponto, o som das rodas de várias malas a baterem nos paralelos começou a ouvir-se na direção da entrada. A sogra foi a primeira a entrar, seguida do Tiago, que segurava as pegas de 2 bagagens ao mesmo tempo. Por último, vinha a Sofia, com uma mão a segurar a barriga, agarrando com unhas e dentes os puxadores de uma enorme mala de luxo. Os rostos dos 3 ostentavam aquele bronzeado típico de quem acaba de voltar do Algarve, e a sogra trazia ainda 2 sacos das lojas do aeroporto. Ai, Jesus! O que é isto tudo? Aconteceu alguma coisa no nosso bloco? A sogra parou, alertada pelas carrinhas e pelos homens de fato macaco, mas o agente de execução já se aproximava, a passos largos, com os papéis na mão. Identificam-se como os atuais ocupantes do imóvel do 13 grau andar? Venho da parte do tribunal, para entrega de notificação de mandado de desocupação e despejo do imóvel. O agente abriu o papel mesmo à frente do nariz da sogra, mas os olhos dela apenas saltitaram nervosos sobre as letras da folha, sem processar uma única palavra. Olhe lá, que disparate é este? A casa está em nome da minha nora. Vá perguntar lá em cima à minha nora. A sogra elevou a voz estridente, mas o agente não alterou a expressão e esticou o braço em direção ao novo proprietário. O empresário de fato cinzento estendeu calmamente a certidão predial, mostrando-a à frente dos olhos esbugalhados da sogra. Minha senhora, neste momento o proprietário do imóvel sou eu. O negócio foi fechado de vez há 3 dias. A vossa ex-nora vendeu a casa pessoalmente. A partir de hoje, perderam todo e qualquer direito a ocupar o espaço. A voz do novo dono era serena, mas cada sílaba ia desmanchando o rosto da sogra passo a passo. Proprietário? A nossa nora vendeu a casa? Sim. Quer ver a cópia do contrato de venda? O novo dono puxou outra folha da pasta e estendeu-a na direção da sogra, que não a conseguiu segurar e apenas olhou atônita e aterrorizada para a janela do 13 grau andar. As cortinas do 13 grau andar estavam abertas de par em par e já era possível ver os vultos dos homens das mudanças que o novo proprietário tinha contratado, a moverem-se freneticamente de um lado para o outro. Mas quem é que lhes abriu a porta? Quem vos deu autorização para entrarem na nossa casa? O Tiago largou as malas no chão de pedra do condomínio e avançou na direção do agente de execução. Mandado cumprido através de arrombamento de fechadura, com presença de força policial. Tudo dentro do previsto na ordem judicial para casos de recusa de desocupação. Já validamos tudo com a segurança e a administração do condomínio. Ao sinal do agente da execução, que acenou com a mão para os trabalhadores, os homens do fato macaco subiram rapidamente nos elevadores. Perto das 2 carrinhas estacionadas, já havia um caixote gigante, estilo contentor temporário, colocado junto a um relvado no condomínio, e para lá iam sendo levadas as caixas da casa. Passados 10 minutos, surgiu um berço vindo do elevador do rés do chão, saído diretamente da sala do 13 grau andar. O móbile rosa oscilava
enquanto o berço era arrastado até ao pátio. Ao ver a cena, as pernas da Sofia cederam subitamente e ela caiu de joelhos no chão. Sogra, Dona Helena, o berço do meu filho, as roupinhas dele. A Sofia gaguejou aquelas palavras, puxando pela manga da sogra. Mas a mulher, incapaz de desviar os olhos das janelas lá em cima, nem sequer olhou para ela. Foi aí que o Tiago se lembrou e puxou do telemóvel, marcando o meu número de forma descontrolada. Os dedos do Tiago tamborilavam de puro nervoso na capa do aparelho, enquanto o sinal chamava 5 vezes seguidas. Em vez da minha voz, ouviu-se na orelha do Tiago uma mensagem automatizada da central do escritório dos advogados. Informamos que todos os assuntos do cliente foram legalmente delegados a este escritório. Por favor, para contactos, dirija-se apenas à nossa linha de apoio ao cliente. O Tiago retirou o telemóvel do ouvido antes de a mensagem chegar ao fim. No mesmo instante, recebeu um SMS do banco, de onde tinha as dívidas da antiga empresa. Prezado cliente, informamos que o imóvel fiador, do qual era usufrutuário legal, mudou de propriedade, cancelando de imediato as suas garantias bancárias. O seu limite de crédito empresarial de 800 mil euros é suspenso de imediato, sendo revogada a extensão da dívida. Receberá por correio o aviso formal de execução coerciva de hipoteca. O Tiago olhou fixamente para a mensagem e deixou cair o telemóvel, sem força nas mãos. Uma grande estaladela desenhou-se na diagonal pelo ecrã, mas o Tiago ficou lá, pasmado como uma estátua, incapaz sequer de se baixar para apanhar o aparelho. A sogra pegou no próprio telemóvel, lendo uma atrás de outra as notificações que surgiam. Uma mensagem da operadora informava o término do pacote familiar. Outra alertava para o cancelamento do cartão associado ao El Corte Inglés. Quando passou o dedo para o lado, surgiu mais uma do banco, onde se lia aviso: cancelamento de débito direto automático no valor de 2.000 euros. Mas o que significa tudo isto? Enquanto a sogra pronunciava essa frase gaguejante, ao fundo no pátio do condomínio, 2 malas de luxo da Sofia e as caixas com roupa de bebê eram deitadas na pilha provisória. Na mesma altura, na garagem no subsolo do condomínio, um reboque elevava lentamente o Mercedes. Junto ao reboque, um operador com os registros de matrícula da viatura e a documentação dos seguros olhava pacientemente para a chave do carro na palma da mão. A Sofia desceu arrastando os pés e esticou a mão em direção às chaves. Esse carro é meu. A minha sogra deu-mo. A minha senhora, legalmente, a proprietária deste veículo, é uma terceira pessoa. O seu nome, a condutora autorizada, foi hoje mesmo removido pela seguradora. O pedido oficial é que fosse apreendido. O senhor do reboque meteu a chave no bolso do colete, enquanto a Sofia olhava esvaziada para a parte traseira do carro, já pendurado no ar. Cerca das 4 da tarde, alguns moradores viram, através da confusão que ia no pátio do condomínio, os restos da mobília amontoarem-se. Os residentes com o telemóvel não tardaram a fazer uma roda larga à volta, a fotografar e a comentar cena após cena. Alguém lançou uma simples frase para o ar. Parece que puseram na rua a sogra para devolver a casa, a nora. O rumor alastrou-se num pequeno zum-zum por todo o condomínio. A sogra estava agora caída no chão, junto aos canteiros do pátio exterior. O Tiago continuava com o telemóvel esmagado na mão, a olhar absurdamente de lado para a sua mãe. A Sofia estava sentada num degrau sujo perto das flores, agarrando desesperadamente uma mala de luxo contra o peito e alisando devagar a barriga grande. Não se trocou uma única palavra entre os três por muito tempo. Toda a cena foi claramente visível, através das janelas amplas de uma pequena pastelaria a 2 quarteirões de distância. Eu estava sentada nessa janela da pastelaria, agarrando uma chávena fumegante de chá de camomila. Via perfeitamente à distância os movimentos ao pé dos canteiros, os caminhões e as sombras minúsculas das 3 figuras derrotadas. No meu ecrã estava uma simples linha de mensagem da parte do escritório de advogados: mandado de despejo e reposição concluído com sucesso. Desocupação terminada. O novo proprietário avança agora com a instalação. Afastei a mensagem do ecrã e provei mais uma pequena quantidade da camomila, bebendo devagar.
Enquanto um tênue embaciamento provocado pelo calor do chá adornava a janela da loja, o meu olhar demorou-se intensamente pela última vez sobre a zona das obras ao longe. Recebi então mais uma curta mensagem enviada pela minha mãe. Inês, já fui rever aquele 3 em Cascais. Como te disse, tem um terraço espetacular, uma luz fantástica. Anda, vem ter comigo. Respondi por baixo de forma imediata. Mãe, hoje à noite vou ter contigo. Faz-me uma sopa de peixe. Mandei a mensagem, guardei o aparelho dentro da mala com um clique e, à medida que se desvaneciam os barulhos das gritos indistintos, perdi as vozes do lado de fora da pastelaria. Levantei-me suavemente da cadeira, arrumei as coisas e saí. 2 meses depois, numa cave alugada e úmida nalgum beco escuro da Reboleira, o Tiago e a sogra estavam sentados frente a frente, calados, perante uma taça mal arranjada de massa instantânea mal aquecida. No teto baixo da pequena cozinha improvisada, o tubo fluorescente da luz começou a falhar de uma ponta, num zumbido ruidoso. Mãe, tudo isto que passamos é culpa tua. Foste tu que a foste buscar. Quem trouxe aquela cabra lá para dentro? O Tiago enrolou uns pedaços espessos com o garfo, agitando furiosamente no ar, para depois atirar o prato com estrondo em direção à sogra, cujos ombros deram um grande solavanco assustado. O que fiz eu? Eu só queria encontrar alguém para te relançar na vida, porque não estava a conseguir com a tua mulher, mas a tua nora era uma inútil. Mãe, se dizes isso mais uma vez, juro que perco a cabeça. Com a descida gélida e assustadora da voz dele, a sogra finalmente cerrou os dentes de boca fechada a olhar com um olhar vago para a bancada velha da comida. Na mesma hora e quarto, no interior poeirento escuro da cave estreita da casa, a Sofia amontoou roupas baratas e enfiava com brusquidão numa bagagem as coisas da recém-nascida estirada ao lado. No dia antes, na maternidade, e depois nas despesas do Hospital da Luz que foram dadas como não pagas, tinham-na mandado vir parar e aterrar naquela divisão do lixo juntamente com ele e a sogra. Um pequeno papel A4 ficou aberto em cima do lava-loiças. Ao meio, os resultados biológicos e a letras enormes. Resultado oficial. Paternidade. Probabilidade do suposto pai biológico. 0%. A Sofia guardou rapidamente isso e partiu para a solidão. Às 4 da madrugada de silêncio denso, a Sofia encavalitou a cria recém-nascida num lado e agarrou o resto nos braços enquanto destrancava furtivamente o cadeado e fugia no corredor. Nem os ruídos lentos e embaciados que a respiração cansada que a sogra emoldurada com os resquícios da comida provocaram a tiraram fora de lá. Com a porta da garagem trancada e sem se virar uma só vez pelo pátio mal cheiroso, foi sumida nas esquinas cinzentas dos arrabaldes e becos da Reboleira. De manhã cedo, perto das 7:15 da manhã, quando a sogra chegou finalmente perto do lava-loiça molhado, onde apanhou do cimo o envelope das análises de sangue, encontrou o Tiago, embrenhado, numa cadeira da sala exígua, com o olhar cego, perante o horizonte sujo das meias abertas e papelada. Quando a velha senhora abriu os papéis na mão, os seus pulsos começaram de imediato e violentamente a dançar num calafrio terrível. Mãe, aquela não era minha filha. Mãe, entregaste o lugar que era da nossa a uma criança do homem da rua. A voz grossa dele pesava grave e, no final de tudo, a velha sogra deixou bater na mesa com todo o peso, atirada da gravidade da queda, caindo sentada perante o embate fatal no peito. Passados 3 meses, o Tiago andava agora a procurar biscates à chuva miudinha nos arredores sombrios de armazéns às 5:30. Do banco chegam avisos do valor executório superior a 800.000 euros à morada, com notificação em falta. Ele tornara-se mais um rosto enegrecido a varrer a chuva na recolha cívica até 14 duríssimas horas das jantes de dia ou da lama nos canteiros da rua, no fim de pernoite, cansado da estrada, a troco mínimo que nunca chega do sustento vital e muito menos no perdão impossível dos débitos, avolumados da lista final de dívidas imensas. A sogra agora passeava devagarinho a recolher restos e sacos espalhados pelos parques da junta que abandonara no canto cívico à espera. O montante de transferências
parou com uns míseros 30 euros resquícios da carteira e uma humilhação onde passa ao tapar furtivamente perante ex-amigas da paróquia que tentam fingir e passar com as golas a abafar a cara. A ex-sogra já só baixa o queixo enquanto desliza no asfalto frio da sua dor ao peito. Na mesma altura, num três com varanda enorme a escorrer luz no paraíso frente ao mar luminoso da Guia, em Cascais, eu geria numa ponta da secretária o volume impressionante dos contratos, na pasta semestral, nova, a reluzir. Os negócios da recém-inaugurada marca estrondeavam já para lucros no total superior de relatórios fixados em 3 milhões mensais para uma equipa firme de 70 trabalhadores dedicados no complexo gigante das cantinas requintadas do Páreo. Catering nacional, de peso empresarial focado que acabaram, nascendo e florescendo com raízes e o amor no meu peito inteiro recuperado e da mãe da minha confiança e força enorme no estômago do ser e vida no coração brilhante, a luz cheia. Mãe, ontem entrevistei a miúda para as cantinas de Loures. Anda e tenta pela terceira vez a fecundação nos exames clínicos do Hospital de S. José, do extremo grande e sumptuoso do jantar cheiroso, farto à moda caseira antiga e divinal de Silarcas, das feiras e caldeiradas antigas, cheirosas maravilhosas, com hortelã, a dar e sobrar do outro prato, as minhas tigelas na direção minha da sala. E ela pausou só um bocadinho a falar baixo, calmo, sereno do mundo interior a olhar fixada. Com que idade é ela? Tem 36, mãe. Disseram nas entrevistas que ela faltou 2 manhãs, lá pela entrada normal no horário, e ofereci já contrato da semana completa e ajustamentos aos turnos que fizessem bem e a protegessem da saúde dela, a tentar e sonhar por esse milagre. Pequenino a viver mais perto. Ela disse só: boa, fizeste muito bem. Lançou isso curto, suave, como as coisas calmas, boas, puras, doces. Na mesa da janela viam-se as flores das tulipas numa pequena velha taça, pintada tiradas da outra vida esquecida, molhada do fundo do ralo, num jarro pequenino vivo crescendo, livre, viçoso, limpo no peito vivo, iluminado, fresco. Sentiam a papelada antiga resolvida lá pousada, calada com as cópias em letra escura, sentenciando indeferimentos na nega no final, assinalado ao divórcio na conservatória do tribunal, resolvidos os despachos. Durante a sala dos conselhos, não houve dó para com a infidelidade, os furtos de apropriação indevida, dos subsídios e extratos ilegais. E todos eles, com o som imaculado e desmascarado, nas vozes perversas escondidas pela família nas fitas, submetidas todas do tribunal, e todas indeferindo perante o agressor, todas as partes partilhas dos falsos reclamantes, expostos nus nas suas ruindades. Tudo o Tiago agachou sob as pálpebras, curvou-se, submeteu, calou, aceitou no banco e, encolhido ali derrotado, fixando as poças molhadas sujas do asfalto, que já só olham para o cimento, desfeito, sentenciado extinto das palavras escritas, tudo claro no fim perante tudo o que viam. Numa noite qualquer vi os avisos patéticos dele no telefone de baixo. Lia o começo choroso dele. Peço desculpa, Inês. Com um parágrafo longo estendido em choros na escrita que procurava apelar misericórdia pela idosa, que eu puxei à parte, apagando limpo com arrastado deslize veloz, ignorando na poeira cibernética que afundei, tudo no bloqueio definitivo da tecla, apagando-o de vez, como quem deita restos pro saco. O mesmo fiz para ela também. Limpo total, num passo final e decisivo, e solto nas teclas com doçura num clique veloz definitivo. Da nova etapa, vida forte, recomeçada, nova vida. Dias inteiros ela passa na via pública na esquina, perto do cemitério em frente. Ali onde as pombas andam, encontra amigas senhoras velhotas, onde os vestidos chiques lá do bairro. Ah, meu Deus, que pena minha! Eu errei, sim, senhor, eu devia, mas eu não vi a alma. Mas a senhora só passou rápida esgueirando as vestes, atirando de leve a cara num assentimento calado rápido prosseguindo, a desabafar poeiras da vergonha à praça, no canto na praça. Só ouviu o pio cego triste, ao lixo, ao frio, só e fria do vento abandonada que as aves da vergonha bicavam de roda sem pinga que sobeje, nada lá.
A sós nas cadeiras soltas do nada, perante rua inteira nua, fria, só no descampado da via. Eram essas rotinas das esquinas agora da reboleira dela, do castigo nas costas, e suor gélido a pesar até os ossos caindo pelo buraco da vida, com todos nos dias amargos de viver por ali. Na companhia empresarial, a segunda perante equipa, grandes sorrisos firmes. Apresentei 2 benesses aos colaboradores totais, que compunham aquele gigante catering, amado ali e criado com empenho e uma determinação inabalável. Acabamos o terror da pontualidade absurda, abrindo os portões para flexibilidades humanas perante horas normais ajustáveis, e criamos para as colaboradoras férias dadas para tratamentos com injeção, com dias pagos completos da empresa, para o alento forte, seguro, limpo e forte à sua causa. Em nome disso, grande, puro, forte, grande, por si, na plenitude com respeito e dignidade, para não caírem as madrugadas esmagadas, escuras caindo nas mãos dos que escravizam nos choros mudos escuros. Não mais, não, nunca, e sem medo. Não é aqui, mais nada disto, puro, agora, a vida e do aplauso gigante. Eu vi os acenos emocionados. Ah, Butter, entre palmas. Vi Dona Rosa acenar na primeira linha ruidosa, que batia forte, entusiasmada com um novo fôlego à miúda. Lá perto também secava de volta, escondida e corada tímida, o molhado, bom, feliz, quente, num cantinho da pálpebra, de ver vida em seu rumo forte com a vida. Lá, segura, limpa, pura nova vida, total em si. A vida é do futuro, livre da alma limpa, amada de vez agora inteira. Sem amarras grandes, plenas soltas das suas horas longas, que o trabalho amargo deu antes no seu lado. A limpo, puro, limpo, livre, com tudo livre, e bem livre, e certo, novo pleno sem a tremer, medo escuro no breu, nas horas tristes perdidas à toa, à mercê, no medo cego solto, cravado agora num ano inteiro, da tarde fria de horror da sala morta, suja, triste e escura. Espelho grande limpo na parede na enorme branca suíte, cara limpa, brilhante. Sorria lisa, perfeita na sua pele inteira, luminosa, nas feições das horas amargas, evaporaram lá, secaram, calmas, lisas, leves, quentes, felizes, nas formas bonitas, limpas, sãs. Na destra um cartão da firma Novo Branco Negro dizia as palavras inteiras: fundadora total, gestora, dona, administradora oficial. Por baixo com letra perfeita, o nome claro escrito: forte, inteiramente forte. Certo, limpo com força na voz ao seu, olhar que retornei a olhar ali. Já não vivo submissa nora, sujeita, noiva calada, não choro por nada. Escravo calado, mulher do fantasma nulo. Olhei firme na reflexão nos espelhos, e num lábio esticado limpo o sol gigante, encarnado que tomava a noite, escorrendo, lindo, calmo, doce, dourado, morrendo nas varandas. Plenas iluminava, as paredes vivas, brilhantes, grandes, altas, calmas, das minhas noites descansadas, serenas, perfeitas, bonitas, leves no fim, inteiramente da tarde doce a brisa cheirosa, a maresia quente, som picado do alho fresco ao tacho alegre feliz, seguro vivo bom saltava. Vibrou um aviso na mão da menina dos recursos por trás do telemóvel e escrevi calmo sem pausa da tela. Diretora Inês. Mais candidatas de tratamentos in vitro à conversa, com 3 processos que ajudei nos esclarecimentos aos avisos por si propostos, em fase e aceitação de horários propostos novos. Fez-me sorrir inteiramente e escrevi: muito bem, pode chamar as senhoras. Estarei com elas numa reunião sem falta, com todo o gosto para ver com carinho. Amanhã, bom dia. Desligou lento da tela quente serena solta e da janela pequena deixei abanar nas folhas fortes, novas regadas, soltas, firmes, soltas novas, calmas do sol, a aquecer, num vento amigo, forte e calmo, o ramo da pequena flor ali. Caros espectadores do canal Histórias da Vida. Gostaram do relato de hoje? Foi a história de uma pessoa que, acordando às 5:30 da manhã, durante 7 anos,
Ergueu uma família apoiada apenas no sentido do dever de uma nora. A Inês mostrou-nos de forma serena, através de uma certidão predial e uma sentença do tribunal, que suportar as coisas em silêncio quando a outra parte não retribui os nossos sacrifícios não é a única resposta possível. Tal como as palavras da mãe da protagonista. O que tu construíste é teu. Mudaram a vida de uma pessoa. Haverá certamente momentos na nossa vida em que precisaremos de ouvir essas mesmas palavras. A todas as mulheres que, como noras, esposas ou mães, protegem em silêncio o esforço das madrugadas, queremos deixar esta mensagem. O vosso suor e as vossas lágrimas nunca foram em vão, e permanecem como uma prova firme que protegerá o vosso nome. Se nos acompanharam até ao fim, por favor deixem um comentário a dizer que gostaram da história. Desejamos felicidades a todos os que subscreverem e deixarem um gosto no vídeo. Muito obrigado por estarem conosco hoje.